Pois bem, pessoal, é o seguinte. Toda vez que nós falamos de... Isso daí eu apresentei na primeira aula para vocês, né? Nessa segunda parte. Toda vez que nós falamos de transição energética, que é uma coisa que todo mundo quer, né? Nós temos como base, nós temos como motivação duas coisas. Isso daí nós falamos lá na primeira aula. A primeira delas é a soberania energética. Então, é muito conveniente que, num contexto cada vez mais claro de sustentabilidade, os países eles sejam capazes de, ou melhor, seria muito, a palavra é essa mesmo, conveniente, estratégico, né? Gerar a sua própria energia. E não só gerar a própria energia, mas também se basear em recursos que se renovam numa escala humana de tempo. Então, a grande motivação dessa transição energética é essa, soberania energética, passando de fontes não renováveis para fontes renováveis. Certo? Segundo ponto, existe um consenso, né, dos benefícios ambientais de maneira muito forte, né, muito contundente, digamos assim, das mudanças climáticas, da intensificação do aquecimento global que gera as mudanças climáticas. Com isso, nós deveríamos passar de recursos fósseis, cuja queima, cuja produção e uso coloca na atmosfera um carbono que está armazenado, né, que está num pool há milhões de anos, para um carbono que tem um ciclo, muitas vezes, anual. Né? Então, nós temos essas duas motivações. Primeiro, transformar essa transição energética, né, fazer a transição de fontes que se renovam numa escala geológica de tempo para fontes energéticas que se renovam numa escala humana de tempo. E o segundo ponto, as questões ambientais, de maneira muito especial, as mudanças climáticas. Perfeito? Neste contexto, nós observamos que fazer a transição energética de um mundo cada vez mais, vou dizer, consumista, né? Melhorou um pouco nesse aspecto, muito pouco, mas uma realidade cada vez mais consumista, um estereótipo, preste atenção nisso, né? Mas um estereótipo de desenvolvimento extremamente atrelado ao alto consumo. Isso que eu sempre falo, o grande problema não é aquela população gigantesca que tem nos países pobres. O grande problema é que essa população gigantesca nos países pobres, elas sonham um dia poder consumir como aquelas populações pequenininhas, até com crescimento negativo, dos países ricos. Na avaliação de vocês, sempre tenha em mente esse consumo per capita. Certo? Então, fazer essa transição em uma realidade com alto desenvolvimento, alto consumo, um estereótipo de desenvolvimento atrelado ao consumo muito cristalizado já, nós vimos, né, nos primeiros slides aí dessa segunda parte, eu acredito que o professor Ivan possa ter mencionado também, cerca de 80% do que se consome de energia no mundo é proveniente de derivados do petróleo. Então, fazer essa transição não é algo assim muito fácil, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, né? Existem muitas linhas e muitas sugestões que vão nesse sentido, algumas falam que o capital, né, os lucros, digamos assim, que existem das fontes fósseis, elas deveriam se tornar mais investir em si mesmos para se tornarem mais eficientes, e investir em fontes renováveis. Nós vemos hoje que, por exemplo, a Petrobras tem muitos projetos de energia renovável, né? Muitas refinarias e empresas de petróleo na Arábia Saudita que investem em energia solar e energia eólica. Então, essas empresas que têm um grande capital, um grande poder de capital, elas mesmas iniciarem essa transição. Ok? Mas, independente das linhas, aqui a gente não vai discutir quais são a melhor forma de se fazer essa transição, o que tem que ficar claro é que essa transição ela deve ser feita. Vocês, engenheiros ambientais, estarão se formando, né, espero eu, sei lá, esse ano, daqui a alguns anos, nessa realidade de grande
de grande interesse de transição energética. Isso daí é a palavra Energy Transition, né? É uma das palavras mais, sei lá, dos conceitos mais mencionados, pelo menos na última década, né? Mas, e já iniciando aqui, apresentando alguns números para vocês, nós devemos ter em mente que essa transição não é do dia para a noite, não é fácil, e num primeiro momento, a proposição de combustíveis alternativos, no caso aqui eu estou apresentando um gráfico de bioquerosene de aviação. Nós falávamos disso na última aula, né? Sempre será mais caro do que o combustível fóssil. Então vamos lá. Nós temos um gráfico aqui cujo indicador econômico calculado, não vou entrar em detalhes como foi calculado isso, mas os pressupostos que vocês vão usar no relatório da prática 2, eles são muito semelhantes. É um indicador chamado de Minimum Selling Price, o preço mínimo de venda. Isso daqui é o preço mínimo de venda, então tem uma planta que produz bioquerosene de aviação, e esta bioquerosene, esse produto, ele deve ser comercializado no mínimo neste preço, de modo que o meu fluxo de caixa ele se pague, digamos assim, fique zero a zero. Okay? No mínimo, tem que ser comercializado nesse preço. E nós observamos que existem várias rotas, né, que nesse artigo aqui nós analisamos, rotas provenientes hidrotratamento de óleos vegetais, então óleo de soja, óleo de palma, óleo de fritura, sebo bovino. Aqui nós temos rotas provenientes do etanol, então nesse começo aqui, etanol primeira geração, vocês sabem como é que produzem. Nesses três seguintes, etanol de segunda geração, saliento esses dois aqui, que é o etanol de hidrólise enzimática, né, como nós vimos na última aula. E essas três últimas rotas, ou melhor, essas quatro últimas rotas aqui, são rotas provenientes de processos termoquímicos. Fischer-Tropsch, você gaseifica a biomassa, gera uma mistura de gases, esses gases passam por uma reação, um reator chamado de Fischer-Tropsch, e através de catalisadores você consegue transformar esse gás em combustíveis líquidos. E nós temos aqui rotas de liquefação hidrotérmica, né? Um processo, obviamente, com bastante água, em altíssimas temperaturas, mas a mesma coisa, você transforma aquela biomassa em combustíveis líquidos. Então, de todas essas rotas, sem exceção, inclusive a rota de óleo de fritura, você vê que o preço mínimo de venda ele é pelo menos uns 40%, 30% maior do que o preço médio da querosene, aqui o jet, que é o querosene fóssil, né, o querosene que hoje em dia se usa, comercializado no Brasil nos últimos 5 ou 10 anos, se eu não me engano. Então, essa linha contínua é a querosene, é o valor médio, né? E essa linha superior e inferior são os valores máximos e mínimos verificados nesse ano. Então, se você pegar num cenário onde o preço do petróleo é mais caro, o Brasil ele é um importador líquido de querosene, né, de aviação, você vê que mesmo assim, nesse cenário onde o petróleo é alto, é caro, produzir bioquerosene de aviação, né, nas condições brasileiras, mesmo sendo de óleo de fritura, é mais caro que o querosene. Então, é aquele papo, não existe almoço de graça, né? De modo que alguém tem que pagar essa conta. Alguém deve pagar essa transição energética. Os efeitos ambientais, eles podem ser claros, os efeitos sociais, eles podem ser claros, mas para iniciar movimentar essa máquina, você precisa de investir, de gastar dinheiro. Ok? Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, chamo a atenção de alguns parâmetros que nós utilizaremos, vocês vão utilizar, né? Esse segundo relatório da prática, que o primeiro é a escala de produção. A escala é uma coisa que interfere muito, né? Você observa que quanto maior a escala de produção, nós não fizemos isso no exercício, não estamos fazendo escalonamento, scaling up, como nós chamamos, mas quanto maior a escala, você tem uma planta que produz 1.000 toneladas de produto por mês.
Se eventualmente, não quero essa planta que produz 1.000 toneladas, eu vou aumentar essa planta para 2.000 toneladas. É claro que uma planta maior, ela custa mais caro. Mas este custo associado à produção, ele não é linear. Ele não é linear. Né? Não quer dizer que quando uma planta que tem uma escala de 1.000, de produção de 1.000, em comparação com uma planta que tem uma escala de 2.000, não significa que os custos associados ao capital interferem no custo de produção o dobro. Não. Não é uma escala linear. De modo que de maneira geral, tá? Geral mesmo, praticamente é uma regra. Quanto maior a escala, menor é o custo unitário de produção. Então, naquelas análises de sensibilidade, né, semelhante que vocês fizeram no primeiro relatório da prática, a escala é um fator muito relevante. Ela acaba aumentar a escala, significa muitas vezes você até viabilizar a produção. Ok? E aqui nós temos a taxa mínima de atratividade, ou TMA, que está em inglês, né, mas é a taxa de juros, 12%. Né? Aquela taxa que, ao invés de eu pegar e investir nessa aventura, eu vou pegar essa grana minha e investir no banco. Então, o banco ele estaria me remunerando nessa taxa. É claro que, já falando uma coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Suponho que vocês tenham visto isso em engenharia econômica. Quando eu faço as análises de um investimento meu qualquer, quanto maior a taxa de retorno, né, a taxa interna de retorno, quanto maior ela for em comparação a essa taxa mínima de atratividade, melhor. Significa que entre colocar num banco e entre investir numa planta de biocombustível, é melhor investir numa planta de biocombustível. Ok? Essa alocação econômica, não se preocupem com isso, mas aqui, esse 100% de equity significa que 100% do capital investido, que é o que nós estamos assumindo no nosso exercício também, ele é proveniente de acionista. Né? Quando você tem um valor menor, né, de equity, por exemplo, 50% de equity, significa que 50% são dinheiro do bolso, e os outros 50% você fez empréstimo do governo, por exemplo. Né? De modo que você tem juros associados a esse empréstimo do governo que devem ser contabilizados no fluxo de caixa. Então, assim, o que nós chamar a atenção de alguns parâmetros que nós observamos nesses resultados aqui. Independente, né, todos os casos aqui são bem mais caros que o querosene fóssil, mas nós temos aqui em amarelo, é possível fazer essa análise contribucional. Eu não estou pedindo para você fazer no exercício, mas acaba sendo bem interessante, porque é dessas análises contribucionais que você eventualmente vai, olha, é mais caro o custo final é mais caro, o que pesa no custo final é isso daqui. Então, eu invisto nisso daqui, busco alternativas a esse parâmetro, né, para baratear o custo final. Mas esse custo final, a primeira parcela que está em amarelo aqui é o CAPEX. CAPEX é Capital Expenditure, custos de capital. Custo de capital, o que é? Basicamente, tá? É a construção da planta industrial. Então, você considera a compra de terra, a obra mesmo, as paredes, os equipamentos, que têm um valor considerável. Né? Então, custos bens de capital. Esses bens de capital, já adiantando uma informação importante, eles acabam depreciando ao longo do tempo. Né? Se você pega uma planta, que é o caso do exercício aí, de 25 anos, você coloca lá um fermentador, uma dorna de fermentação maravilhosa, novinha, é que nem carro. Né? Com o tempo, esse capital ele vai depreciando. E essa depreciação, você acaba, de forma indireta, digamos assim, isso daí acaba interferindo nos lucros da empresa. Ok? Agora, segundo ponto, né? Tanto a parcela verde quanto a parcela azul, que eu chamei que aqui eu dividi por matéria-prima, né? E outros inputs. Isso daqui são os gastos
operacionais. Isso aqui eu poderia chamar, juntamente com isso daqui, tá? Labor and maintenance, ou seja, trabalho, salário e manutenção. Feedstock, inputs e labor, trabalho e manutenção. Verde, azul e cinza são custos que eu posso chamar de custos operacionais. Enquanto, que é o exercício que vocês estão fazendo aí, o custo de capital no ano zero, pá, tá aqui, ó, 100 milhões. Tá aqui toda a grana, constrói, manda ver. Esses custos operacionais, eles são custos anuais ou mensais para a planta rodar. No caso da matéria-prima é óbvio, né? Você consome a matéria-prima. No caso dos inputs, né, químicos que são utilizados, enfim, né, sei lá, insumos mesmo, né? Trabalho e manutenção, aqui você está pagando salário desde o gerente até o operador da máquina e os custos de manutenção mesmo, né? Custos de manutenção. Limpar um equipamento, enfim. Então, verde, azul e cinza são chamados custos operacionais, ou OPEX, Operational Expenditures. Ok? Aqui, no caso, eu considerei o transporte, mas não é o caso de vocês, que está em vermelho. Chama atenção até porque o transporte da matéria-prima nessa rota que utiliza óleo de fritura, ele é bem relevante, né? Ou seja, utilizar resíduos, geralmente aí tá, os custos associados ao transporte, à coleta da matéria-prima, é bem considerável. Principalmente resíduos como óleo de fritura, que eles estão espalhados, né? Então você gasta muito com isso. Muitas vezes até inviabiliza. Imagina se nós não tivéssemos o custo de transporte aqui, provavelmente o bioquerosene produzido de óleo de fritura seria até viável, em algum cenário onde o preço do petróleo fosse alto. Certo? Em preto, nós temos as taxas de imposto de renda, basicamente. Né? Isso daqui foi o que eu considerei no artigo, mas existem várias formas, outras, né? Eu poderia considerar uma planta com empréstimo do governo, enfim. Né? Mas o que chama a atenção aqui? Aqui nós conseguimos verificar, nessa análise, entre aspas, contribucional, eu já falei do transporte, né? Mas você vê que rotas termoquímicas, os custos de capital geralmente são consideráveis. Então, são plantas que ganham em escala. Você fazer uma planta de gasificação, de Fischer-Tropsch, olha como é que uma coisa vai puxando a outra. O custo de capital, ele é responsável por quase metade dos custos totais. Né? Ou, em outras palavras, o preço de venda de um produto, a partir de uma rota termoquímica, neste preço de venda, eu estou considerando, pelo que eu estou vendo aqui, cerca de 40%, 50% daquele preço refere-se aos custos que eu tive com capital. Por isso que plantas termoquímicas, elas devem ter grande escala, de modo que a influência desses custos de capital não sejam tão relevantes no produto final. Certo? Só que plantas termoquímicas, para terem grandes escalas, deve ficar perto da matéria-prima. Então, por exemplo, você trabalhar com resíduos lignocelulósicos ou matéria-prima lignocelulósica, não necessariamente residual. É conveniente que essas plantas termoquímicas elas ficam muito próximos de regiões cuja produção seja bem relevante. Né? A produção de resíduos ou a produção de matéria-prima. Porque rotas termoquímicas recebem, né, uma influência muito grande dos custos de capital. E uma forma para você diminuir essa coluninha amarela aqui é você construir plantas de grande escala de produção. Certo? Outro ponto importante, a questão da matéria-prima. De maneira geral, embora não seja uma regra para todos aqui, a matéria-prima, ela tem uma... Aqui a gente está falando de óleos vegetais, né? Então você vê que a matéria-prima, no caso de óleo de soja, o óleo de soja é quase a metade do custo total. Né? A aquisição do óleo. No caso de vocês vão adquirir a cana-de-açúcar, né? Para produzir o etanol, ou adquirir material lignocelulósico.
Então, o custo da matéria-prima é muito importante. Já dando uma dica para vocês, hoje fala-se muito na utilização de resíduo como matéria-prima, com a expectativa de que, nossa, é resíduo, né? Poxa, o pessoal vai estar pagando para eu levar isso aqui para lá e para cá. Tomem cuidado, não é bem assim. Eu tenho aqui, por exemplo, o caso de produção de bioquerosene a partir de sebo bovino. O sebo, ele é um resíduo, né, por definição. Só que o sebo bovino no Brasil de hoje, ele é praticamente 100% utilizado ou para a produção de biodiesel ou para a produção de cosméticos. De modo que ele tem um custo de oportunidade já embutido. Então, se eu quiser desviar esse sebo bovino, que já possui um mercado, que já possui um destino, chegar lá no produtor de biodiesel, olha aqui, ó. Não quero que você use esse sebo, essa matéria-prima. Quero que você venda para mim, porque eu quero produzir bioquerosene, quero produzir biodiesel. Ou chegar lá em alguma indústria de cosmético, né? Vende essa matéria. Certamente ele vai vender com ágio, vai vender com um preço maior. Né? Então, quando nós utilizamos uma outra informação importante, quando vocês estudam a performance técnica econômica e até ambiental de resíduos, sempre é bom ter em mente se esse resíduo já tem um mercado, já está dentro do mercado. E sobre ele, nesse caso, pode incidir um custo de oportunidade. Tá? E a última informação, se vocês não tiverem nenhuma dúvida em relação a esse gráfico, é o seguinte, nesses pontinhos vermelhos aqui, vocês não vão ter que fazer isso no relatório 2, tá? Mas nesses pontinhos vermelhos eu fiz uma estimativa de quanto custaria uma planta pioneira. Esse termo aqui é muito comum quando nós fazemos análise de produção de biocombustíveis, ou de energias novas, avançadas, porque provavelmente a primeira planta, né, a primeira planta de bioquerosene, você vai ter problemas. Às vezes você não conhece bem a tecnologia, vai ter dificuldade, às vezes, de achar os equipamentos, vai ter que importar essas coisas. Então, todas essas incertezas para a primeira planta, elas acabam sendo contabilizadas nos custos de capital. Para tecnologias já bem consolidadas, como, por exemplo, produção de bioquerosene de aviação através do hidrotratamento. Pô, já é uma coisa, já se faz isso, desde a década de 50. Não bioquerosene, mas a tecnologia de hidrotratamento já é conhecida. A produção de bioquerosene através do etanol 1G. Pô, o etanol 1G, o Brasil já é líder, já sabe, pé nas costas, como dizem. Né? Então, você vê que a diferença do preço mínimo de venda para o preço mínimo de venda para uma enésima planta, ou seja, assumindo que a tecnologia já está consolidada, tal, é muito pequeno esse gapzinho aqui do preço mínimo de venda para uma enésima planta. E o preço mínimo de venda para uma planta pioneira, o gap ele é pequenininho. Agora, quando você pega tecnologias 2G, tecnologias termoquímicas, que embora não sejam conhecidas, dá muito problema, geralmente, porque tem que ter uma integração energética muito bem feitinha, você vê que o preço vai lá para cima, da planta pioneira, tá? Esse tipo de gráfico, pessoal, que compara biocombustíveis com o seu substituto fóssil, ele é muito comum, tá? É claro que vocês vão achar, pelo menos devem achar, né? Uma viabilidade econômica muito boa, que vale a pena mesmo, a produção de etanol 1G. Produção de etanol 1G em comparação com gasolina, porque já é uma tecnologia já bem consolidada e tal. Mas no etanol 2G, provavelmente, não fiz as contas ainda, mas provavelmente não vai valer tanto a pena, por conta que ainda é uma tecnologia cara. Né? Mas uma das formas de nós viabilizarmos essas novas tecnologias em substituto às tecnologias de combustíveis fósseis, vislumbrando uma transição energética, é você remunerar
os benefícios ambientais. Remunerar os benefícios ambientais. Através de um mecanismo de governo, através de, sei lá, mecanismos voluntários, que seja, mas remunerar os benefícios ambientais. Então, eu vou passar aqui para vocês esse gráfico aqui. Isso aqui nós conversamos na última aula. Isso aqui é a última aula, né? Ou melhor, a aula passada. No caso aqui, desse artigo nosso, o que nós fizemos? Cada uma dessas rotas aqui, elas possuem um benefício ambiental muito claro. E qual é esse benefício ambiental? Pelo menos o que eu analisei. Se você utilizar um óleo de uma bioquerosene de óleo de soja no lugar de uma querosene fóssil, eu joguei lá no RenovaBio, que nem vocês fizeram, e deu uma pegada de carbono. A esta pegada de carbono, comparado com combustível fóssil, você tem ali uma nota de eficiência, que no final das contas é o quanto de carbono, de CO2 equivalente que é reduzido, que é evitado, na verdade, evitado, se ao invés de utilizar aquela querosene fóssil, eu utilizar o biocombustível. Então, você tem aí uma redução. Então, para cada megajoule de cada megajoule de bioquerosene evitada, de bioquerosene utilizada, perdão, você está evitando de jogar na atmosfera tantos gramas, tantos quilos, tantas toneladas que seja de CO2. Então, existe um benefício ambiental claro aí, certo? De modo que para cada uma dessas rotas, eu tenho uma pegada de carbono diferente, porque o ciclo de vida delas são diferentes, cada uma dessas rotas, né? E para cada pegada de carbono diferente, eu tenho um potencial de redução de emissão, né, de gás de efeito estufa diferente. Só que independente, em todos os casos, eu tenho esse benefício ambiental. Então, a conta que eu faço, e que vocês vão fazer na letra B desse relatório, é o seguinte. Se, ao invés dessa minha biorefinaria, dessa minha planta de bioquerosene e de óleo de soja, ao invés disso, certo? Eu utilizar, de novo, ao invés de, no fluxo de caixa, desta minha biorefinaria que produz bioquerosene de óleo de soja. Ao invés de eu vender apenas o bioquerosene, ao invés do produto da minha biorefinaria ser apenas o bioquerosene de óleo de soja, se eu considerar que além deste produto, eu estou vendendo também a redução de emissões de gás de efeito estufa, ou seja, este benefício ambiental, poxa, essa redução ela é um produto ambiental. E sendo um produto, ela pode ser remunerada, eu posso comercializar isso no mercado, quer seja por crédito de carbono, que seja, né? Mas esse produto, esse benefício ambiental, ele entra na minha conta. E entra na minha conta de forma positiva. É um produto que vai me gerar receita. Então, neste caso, não é exatamente o que eles vão fazer na letra B, mas nesse caso, a pergunta que eu fiz é a seguinte. A pergunta que eu tentei responder. Se este benefício ambiental fosse remunerado, quanto deveria valer este carbono evitado, dólar por tonelada de carbono evitado, de modo que aquela biorefinaria, de modo que esse ponto superior ficasse igual a esse ponto médio. Então, assim, aqui, especificamente, aqui, ó. No caso do óleo de soja, o limite superior e inferior dessas barras cinzas é por conta da análise de sensibilidade. Mas vamos pegar apenas os pontinhos pretos. Então, no caso do óleo de soja, o carbono ele tinha que valer cerca de $1.000 por carbono evitado. Certo? No caso do óleo de fritura, apenas, porque aqui está em escala logarítmica, mas apenas $150 ou $300 o carbono evitado. Né? No caso da letra B do exercício, nós estamos assumindo que o carbono ele é remunerado por $50 a tonelada de carbono evitado. Então, aí a crítica que eu fiz nesse meu paper é justamente que o carbono efetivamente evitado, ele está muito mais caro
do que os créditos de carbono. Então, é melhor que as empresas elas paguem ali para plantar uma árvore lá na Tanzânia do que pagar para construir uma planta de bioquerosene de aviação no Brasil para produzir, de fato, bioquerosene de aviação e abastecer a sua frota. Dúvidas, comentários? Não? Muito bem. Pessoal, então é o seguinte. Aqui nós temos o exercício. Né? Claro que os valores aqui não são os mesmos, mas o que eu quero que vocês façam é algo parecido com isso daqui, ó. Ok? Fluxo de caixa. E vocês já sabem fazer, eu suponho. Né? Aqui nós temos, de novo, isso aqui não é exatamente com os valores que vocês vão usar. Mas nós temos aqui o custo de capital. E outra coisa, esse formato aqui é só para facilitar a visualização. Façam do jeito que vocês acharem melhor, tá? Nós temos aqui o custo de capital, ou seja, invisto para construir a planta. Aqui eu tenho o custo operacional, e aqui está embutido os insumos químicos, ano a ano, salários, essas coisas todas, né? A escala de produção e esse fluxo mássico, né? Esse balanço de massa e energia. Então, aqui eu estou considerando apenas... É um fluxo de caixa muito simplificado, né? E aqui eu estou considerando que para cada 1 tonelada de matéria-prima eu produzo 85 litros de etanol e 60 kWh de eletricidade. Supondo que este daqui é o valor, né, de produção, de processamento anual de cana-de-açúcar, então, por ano, eu vou produzir 85 mil metros cúbicos, ou 85 milhões de litros de etanol, e 60 mil kWh, ou 60 megawatt-hora de eletricidade. Então, essa aqui seria a minha... Assim, como é que gira a minha empresa anualmente? Quanto que ela produz? A partir da escala de processamento. Né? Então, isso aqui vai ser um montante de produtos que essa empresa vai comercializar por ano. Okay? Essa aqui está a minha taxa, né? A taxa mínima de atratividade. Esse daqui é o custo de aquisição da matéria-prima, da cana-de-açúcar. O preço de venda do etanol, que eu estou vendendo etanol, o preço de venda da eletricidade e, eventualmente, o preço de venda do carbono evitado, caso haja a remuneração deste benefício ambiental. Essa planta, ela tem 25 anos. Né? Então, ela começa a operar no ano 1, e ela vai até o ano 25. Um valor razoável para a planta. Né? No ano 0, eu faço um investimento, 300 milhões de dólares, CMM é milhões, tá? Eu coloquei dólares só para... Pode ser qualquer unidade monetária. O objetivo nosso não é fazer essas conversões. Tem aspectos de importação e tal. Mas nós temos aqui, então, no primeiro ano, 300 milhões que eu invisto. A planta constrói de forma mágica em um ano, né? E a partir do ano 1, você já vai vendo que você tem aí os gastos operacionais. Então, todo ano... Lembrando aqui que todo investimento, todo gasto, todo custo, eu estou colocando neste fluxo de caixa de forma negativa e toda receita de forma positiva. Tá? Então, você tem aqui os gastos operacionais, que são esses, então, ano a ano, ó, 20 milhões de dólares por ano. Ok? Claro que no mundo real isso aqui não seria, né? Varia, inflação, às vezes tem coisa importada, mas... Para exercício, sim. E esse daqui é o custo da matéria-prima. Como é que eu fiz esse custo? Poxa, eu tenho aqui o processamento anual de matéria-prima e, por sua vez, o custo dela. Então, 18 milhões que eu gasto só para matéria-prima. Em termos de custos anuais, você vê que é quase igual, hein? Metade matéria-prima e metade para pagar salário e outros insumos. Ok? Vamos pular essa coluninha que eu chamei de depreciação, que não foi o que eu acabei esquecendo de mencionar nas orientações que eu dei para vocês. Aqui nós temos a coluna das receitas, é o que todo mundo gosta, né? A venda dos produtos. Então, como é que eu calculei essa venda dos produtos? Tudo em milhão, tá? Cuidado com as unidades.
Eu produzo essa quantidade por ano de etanol, 80 mil metros cúbicos, e eu estou vendendo etanol por $480. Então, só estou multiplicando a quantidade que eu produzo de etanol e o preço de venda, né? E aqui, a quantidade que eu produzo de eletricidade excedente, através de uma cogeração. Você vai ver que na planta otimizada, a cogeração ela é favorecida, acho que 180, né? 180, de 52, numa planta otimizada, só para vocês terem uma ideia, ó, vai para 75 as minhas receitas, né? Então, multipliquei aqui a eletricidade, né, e dividi por 1 milhão para dar tudo 1 milhão. Então, isso daqui é o quanto que eu vendo, minha receita, digamos assim, por ano, pela venda dos produtos. Ok? Bom, aqui começam alguns conceitos, mas eu não vou entrar em detalhes nesses conceitos, não. Quero apenas que vocês prestem atenção como é que eu calculei. Isso aqui é o chamado EBITDA, ou seja, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Seria, entre muitas aspas, o lucro operacional da minha empresa. O que eu considerei aqui? Né? Eu considerei o que eu gasto de forma operacional, os meus gastos anuais para fazer a planta rodar, eu tenho que consumir matéria-prima, e eu considero a venda dos produtos. Então, querendo ou não, existe aí um custo, um ganho, né? Um ganho líquido. Esses conceitos eles são muito bem assim definidos, mas eu não quero entrar em detalhes, senão a gente vai acabar complicando e gastando muito tempo, mas esse EBITDA, essa coluna aqui, seria basicamente, pode chamar de operational profit, lucro operacional, mas que seja. Isso daqui nada mais é do que o que eu ganhei menos o que eu gastei. Está aqui, anualmente. Né? Só que, meus caros, e isso daqui é uma coisa que eu realmente não coloquei naquelas orientações em PDF, por isso eu peço fortemente que vocês prestem atenção nisso. Existe no Brasil e nos outros países do mundo um imposto baseado na renda, imposto de renda. Isso daí acaba interferindo consideravelmente nos cálculos finais. O imposto de renda, ele se baseia no que nós chamamos desse EBITDA considerando a depreciação. Então, eu calculei aqui o que eu chamei de lucro taxável. Em cima, essa coluna aqui, essa coluna P, ela entra no meu fluxo de caixa apenas para questões, para aspectos fiscais. Né? Eu tenho que calcular esse lucro taxável de modo que eu estime qual que é o meu imposto de renda associado a isso. E para o cálculo do imposto de renda, você pega esse seu lucro operacional e retira a depreciação. Você desconta desse lucro operacional, desse EBITDA, a depreciação. Nesse caso aqui, apenas a depreciação. E aí nós voltamos nessa coluna de depreciação. Depreciação, de novo. Eu fiz um investimento de capital, né? Para a construção da minha empresa, para as paredes, para os reatores, né? Para os ternos de moagem. Só que eu sei que todo esse investimento de capital, ele deprecia, aqui igualzinho um carro, ele deprecia ao longo do tempo. Se eu paguei R$100, sei lá, R$1.000 numa dorna de fermentação, o ano que vem vai estar valendo, sei lá, 980, enfim. Né? A depreciação que eu assumi aqui foi uma depreciação linear de 10% ao ano. Ou seja, eu simplesmente peguei os custos totais de capital, de itens depreciáveis, e dividi por 10, e considerei que essa depreciação vai acontecer nos próximos 10 anos, certo? Não quer dizer, se vocês estiverem perguntando, que eu estou assumindo que no ano 11 o equipamento não funciona mais. Não quer dizer isso. Esse cálculo de depreciação aqui, ele serve basicamente para você estimar aí o imposto de renda. Então, o imposto de renda, como é que você calcula esse caso bem simplista?
Eu pego o meu EBITDA, os meus lucros sem considerar impostos, depreciação e tal, né? Ou seja, os meus lucros before, antes. E nesse caso aqui, eu apenas pego esse meu lucro, esse lucro aqui de novo, ele é proveniente de receitas menos os gastos anuais, e eu desconto esse valor de depreciação, certo? Então vai dar, esses primeiros anos aqui, vai dar algo em torno de negativo, né? E o imposto de renda ele não vai incidir nesse valor, mas a partir desse ano que eu não tenho mais que eu não estou considerando mais a depreciação, o valor ele dá positivo e com isso eu faço a incidência do imposto de renda. Imposto de renda aqui eu fiz um C, né? É apenas no caso, obviamente, de você ter renda, renda positiva, né? E o valor de incidência do imposto de renda é 34 sobre este lucro, considerando a depreciação. Então, de novo, essas colunas aqui, ó, essa coluna aqui, ela serve apenas para o cálculo do imposto de renda, né? E nós temos aqui no final o cash flow, né? Então, somo tudo, ano a ano. Então, eu vou pegar custo operacional, mais os meus lucros, entre aspas, operacionais, mais o imposto de renda. Eu falo mais porque se for gastos, já está com menos. Se for receita, já está com mais. Então, quando eu somo tudo, eu já considero menos, né? Então, estou somando, ó. Aqui. Então, lá. O CAPEX, no caso do ano 3, eu não tenho nenhum. Esse aqui é o meu lucro operacional, não pago imposto de renda. Então, isso daqui é o meu fluxo de caixa ao longo de 25 anos. E aqui embaixo está já calculado, vocês não sabiam, né? Já está calculado o VPL e a taxa interna de retorno. Existe no Excel, vocês podem olhar depois, né? Simplesmente, no caso do VPL, que está aqui, né? Valor presente líquido, o que que é? Lembrando aí, você pega todo esse fluxo de caixa e traz para o valor presente, descontando a taxa de juros. O valor presente aqui, no caso, é o ano 0. Certo? Então, eu pego tudo aqui, ó, do ano 1 até o ano 25, faço aquela formulinha, né? 1 mais taxa de juros elevado pelo N, né? Que é o tempo, e divido, e ele soma, no caso aqui do ano 0 não precisa, né? Somo no ano 0, então tem o valor presente líquido. Isso aqui é uma formulazinha do Excel, depois vocês deem uma olhada. Já sai o VPL. Isso daqui é a taxa interna de retorno. Então, pego todo o meu fluxo de caixa, minha taxa interna de retorno ele já me dá. De acordo com este exercício aqui, especificamente, vocês podem perceber que não vale a pena, né? Quando eu pego todos os meus ganhos e gastos ao longo de 25 anos e trago para o presente, está falando que eu estou com um prejuízo de menos 200 milhões de dólares. Isso daí aqui também é confirmado pela taxa interna de retorno, que é até negativa em relação, desculpe, em relação à taxa mínima de atratividade. Não vale a pena. Certo? Vamos fazer algumas coisinhas. Vamos supor que eu tenho um gasto bem metade de capital. Você vê que começa a ficar interessante. Certo? Mesmo assim, o valor presente líquido ele ainda é negativo, não vale a pena. Isso também reflete na taxa interna de retorno, que é menor que essa taxa mínima de atratividade. Ou seja, melhor pegar esse dinheiro e colocar no banco, que vai me render 12%, do que eu entrar nessa aventura aqui. Certo? Vamos supor que o meu produto, sei lá, o etanol, ele seja supervalorizado, né? R$600. Ainda não vale a pena, porque está negativo, né? Mas isso daí são os resultados que vocês vão encontrar, né? A última coisa que eu gostaria de fazer aqui com vocês é o seguinte. Venda de crédito de carbono. Então, isso aqui é um exemplo clássico de uma planta de biocombustível que não vale a pena. É mais caro do que o combustível. Se eu quiser vender o etanol produzido por aqui a preço de mercado, não vale a pena. Tem que vender por um preço maior, como nós vimos naquele gráfico anterior. Mas vamos fazer a remuneração do benefício ambiental. Aqui eu fiz um cálculo
supondo que para cada litro de etanol vendido e, consequentemente, consumido, esse etanol aqui produzido, eu evito de jogar na atmosfera 1,60 kg de CO2. Então, aqui eu tenho o carbono evitado por ano em função da quantidade de etanol comercializado por ano. 136 mil toneladas. Então, vamos inserir aqui, nesse crédito de carbono, no ano zero não tem a produção, né? Mas vamos inserir esse valor. Ou seja, 136 mil toneladas de carbono evitado, vezes o preço do carbono. Vamos supor que tem um mercado específico que remunera esse meu benefício ambiental. Então, está aqui. Né? Claro que está em milhões de dólares, então eu tenho que dividir por milhões de dólares. Né? Todo o meu gráfico está em milhões de dólares. Só segurar essa célulazinha. Vamos ver como é que fica esse resultado final. Ainda não vale a pena, mesmo remunerando. Mas vamos supor que esse meu carbono aqui ele seja muito bem remunerado. Já começa, né? Vamos lá, joga $300. Já começa a valer a pena. VPL positivo, vale a pena. E a taxa interna de atratividade maior que 12%. Ou seja, se o investidor ele for nessa aventura, considerando que o carbono evitado será remunerado, legal, eu topo, porque se eu colocar essa minha grana no banco, não vai valer a pena. E se eu colocar ela nessa aventura aqui de produção de biocombustível para transição energética, vai valer a pena. Certo? Pessoal, eu não sei se vocês estão acordados aí, prestando atenção, mas alguma dúvida? Podem perguntar. Algum comentário? Nada? Tudo tranquilo, professor. Maravilha. Então, assim, pessoal, não deixem para a última hora, tá? Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato. Mas essa semana ela está muito, muito apertada e quinta e sexta-feira eu não vou estar disponível. Então, tomem cuidado aí, tá certo? Isso daí é um exercício, tomem cuidado no sentido de deixar para a última hora, né? Esse exercício aqui, ele equivale a 50% da nota 2 da prática. E, sei lá, não é uma coisa, suponho, né, que talvez vocês não tenham tido ainda experiência de fazer algo parecido. Mas com esse exercício a gente acaba pegando, comprovando para vocês, né, as vantagens da remuneração de benefícios ambientais. Inclusive, ontem, tá, quem gosta, né, eu gosto muito, eu estava assistindo o Globo Rural, teve uma reportagem de 2 blocos ali sobre o comércio, os serviços, os produtos, na verdade, que os ecossistemas geram e a remuneração desses produtos. É algo mais ou menos parecido com o que nós estamos fazendo aqui. Certo? E, além de discussão dos benefícios ambientais, acaba tendo aí uma aplicação da discussão de viabilidade econômica. Ok? Muito bem, meus caros, agradeço muito a atenção de vocês e qualquer coisa entre em contato, tá certo? Muito obrigado.